Galerinha, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de bioquímica e dessa vez nós vamos falar de uma molécula super importante, essencial para a nossa vida, que são os carboidratos. E se liga, porque tem alguns sinônimos também para essas moléculas. A gente pode chamar os carboidratos de açúcar ou de glicídio. Cuidado que glicídio é diferente de glicerídeo, depois a gente vai ver isso, tá? Mas são os famosos açúcares, tá, galera? Os carboidratos são basicamente os açúcares no nosso corpo. Muito bem. E aí, basicamente, qual seria a função desses danadinhos aqui? É a função energética e a função estrutural. Então, o açúcar, os carboidratos, é aquilo que dá energia para o nosso corpo realizar todas as nossas atividades e também dá estrutura, dá firmeza a algumas regiões, como, por exemplo, as células nos compostos vegetais, que a gente vai ver isso também direitinho, tá bom? E onde é que a gente pode encontrar esses carboidratos? De que maneira a gente pega esses carboidratos e consegue colocar eles dentro do nosso corpo? Seria basicamente nas massas, no pão, nas frutas, em vários outros tipos de alimentos que a gente encontra isso, beleza? E aí a gente tem uma classificação desses carboidratos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, beleza? E a gente vai ver essas três classificações agora em riqueza de detalhes. Olha só para cá, ó. Primeira coisa, monossacarídeo, esse mono vem de um e sacarídeo vem de açúcar, tá certo? Então, monossacarídeo são açúcares que apresentam uma única molécula. Essa uma única molécula, ela pode ter de 3 a 7 átomos de carbono em sua constituição, tá certo? E eu queria mostrar para vocês aqui uma fórmula geral da estruturação dos monossacarídeos, tá certo? Seria basicamente essa formulazinha aqui, ó. Esse C é de carbono, o N é referente ao número de carbonos. E o H2O é a fórmula da água, que está entre parênteses aqui. Vocês já viram que os carboidratos é o hidrato de carbono, ou carbono hidratado. Esse hidrato vem de água mesmo, tá certo? Então, tá aqui a fórmula perfeitinha. E esse Nzinho no final multiplica toda a molécula de água, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho 3 carbonos aqui na constituição dessa molécula, então seria C3H6O3, beleza? Se eu tenho 4 carbonos na constituição da molécula, C4H8O4, só isso, beleza? Agora eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos principais, que esses aqui vocês têm que estar ligados mesmo, dos nossos queridos monossacarídeos, que seria primeiro aqui a nossa pentose e depois a nossa querida hexose. Pentose, só se lembrar daqueles títulos lá que o Brasil tem, por exemplo, o Penta. Penta é porque é 5 vezes campeão, não é assim? Muito bem, na pentose eu tenho 5 o quê? 5 átomos de carbono na sua constituição. Então, seguindo essa mesma fórmula aqui, ó, seria o C5H10O5. Detalhe, quando eu tenho essa estrutura aqui, eu chamo esse tipo de açúcar de ribose. Ribose. Essa ribose é o constituinte do nosso querido RNA. RNA é ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, beleza? Por que ribonucleico? Porque tem um açúcar na sua constituição que eu chamo de ribose. Agora, quando eu tenho o nosso querido DNA, que é formado por um açúcar chamado de desoxirribose, esse desoxi refere-se a um oxigênio a menos, é um oxigênio a menos na constituição da molécula. Então a molécula seria C5H10O4, no lugar de C5 seria um 4 aqui, beleza? Por isso é o constituinte do nosso querido DNA. Isso aqui seriam as pentoses que a gente tem que saber. Vamos falar das hexoses agora? Bom, hexose já deu para vocês se ligarem, que é uma molécula que tem 6 carbonos aqui na sua constituição, beleza? 3 exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a glicose, que tem justamente essa estrutura C6H12O6, eu encontro ela onde? No pão. A frutose eu encontro nas frutas. A galactose é aquele açúcar presente no leite, tá certo? Então, são todas estruturas aí que a gente pode avaliar como essenciais à nossa vida. Então, são vários tipos de açúcar que a gente encontra nos vários alimentos que nós comemos ao longo do nosso dia. Beleza. Agora nós finalizamos aqui a parte de monossacarídeos
Eu quero falar com vocês agora da parte dos oligosacarídeos. Vamos lá. Mono quer dizer um. Oligo quer dizer poucos. Poucos sacarídeos, poucas moléculas. Então, eu tenho basicamente de 2 a 10 moléculas aqui. Eu até coloquei átomos de carbono, mas seriam moléculas mesmo, tá certo? 2 a 10 moléculas. 2 a 10 moléculas. Beleza. Para eu unir essas moléculas, eu realizo um tipo de ligação chamada de ligação glicosídica, que é essa que eu coloquei aqui. A ligação glicosídica basicamente consiste em retirar uma molécula de água daquela estrutura, fazendo com que as duas moléculas de sacarídeos elas consigam se unir, beleza? Isso daí seria uma ligação glicosídica. E dessas uniões, eu tenho como principal exemplo os disacarídeos, que tem apenas 2 sacarídeos envolvidos, 2 moléculas envolvidas. Então, aqui 3 exemplos essenciais que vocês também têm que saber. Por exemplo, a gente tem a sacarose, que é a junção da frutose mais a glicose. A gente tem a lactose, que é a junção da galactose com a glicose. E a gente tem a maltose, que é a junção de glicose com glicose, ou seja, 2 glicoses se unem para formar a maltose. Essa daqui é justamente daquele malte que forma ali a cervejinha, beleza? Agora se liga que a gente vai dar uma olhada nos polissacarídeos. Galerinha, nós vamos agora falar sobre os polissacarídeos, mas antes de mais nada, se liga só, me ajuda aí a te ajudar. Se você está gostando dessa aula, deixa seu like. Se você está com alguma dúvida, deixa um comentário. Manda para os seus amigos que querem ser aprovados no vestibular, que estão precisando tirar uma nota boa no Enem, beleza? Deixa o like aí, que isso é muito importante para a gente. E o editor tá me cobrando sempre. Mas vamos lá. Polissacarídeos, galera. Poli, obviamente quer dizer muitos, vários. E sacarídeo quer dizer açúcar, né? Então são várias moléculas de açúcar que estão unidas ali para formar uma molécula maior. Então são mais de 10 monossacarídeos unidos ali, são centenas, na verdade, de monossacarídeos unidos para poder formar ali os poli. Beleza, então eu trouxe 4 exemplos aqui que vão ajudar a gente a entender mais ou menos a funcionalidade dessas moléculas. Eu queria começar com vocês com o amido. O amido é um polissacarídeo de origem vegetal, que está presente nas plantas e nas algas. E a função dele, basicamente, é a de reserva energética. Então, pessoal, até as plantas elas têm que ter um acúmulo ali de energia para, na hora que elas precisarem, a energia já está guardadinha nelas. E aí elas simplesmente utilizarem essa energia para desempenhar qualquer atividade fisiológica no organismo delas. O glicogênio é a reserva energética dos animais. Então, por exemplo, nós, seres humanos, nós temos que ter uma reserva energética. Imagina que você, na hora que se acordou, você tem 0 de energia no seu corpo. Como é que os seus músculos vão conseguir contrair e relaxar para você se levantar, por exemplo? E aí, nesse sentido aqui do glicogênio, eu queria chamar sua atenção para isso que eu desenhei aqui, ó. O pâncreas é uma glândula bem importante no nosso corpo, que tem uma função endócrina e exócrina, basicamente, mas eu queria falar com vocês de 2 hormônios que ela produz, que seria a insulina e o glucagon, beleza? Então, basicamente, o que é que a insulina faz? Aqui está a nossa corrente sanguínea, esses pontinhos aqui seriam moléculas de açúcar, de glicose lá presentes no nosso sangue. Aí a insulina vem, recolhe esse açúcar que está em excesso, por acaso, no nosso sangue, e vem armazenar aqui no nosso fígado. Então, sairia daqui e viria para cá, beleza? Certo, então você tá com você comeu, se alimentou, tem muito açúcar no seu sangue, a insulina foi lá, deu aquela recolhida naquela quantidade de açúcar extra, deixou armazenada lá no seu fígado. De repente, agora você tá com pouco açúcar no seu sangue e tá precisando fazer uma atividade física, por exemplo, jogar bola, fazer uma caminhada, jogar beach tênis, vôlei, enfim. Aí o que é que vai acontecer? O glucagon, que é liberado pelo pâncreas também, ele vai agir no fígado, pegando as moléculas que aqui estavam e devolvendo para a nossa corrente sanguínea, as moléculas de açúcar, para que o sangue possa circular, levar esse açúcar para todo o nosso organismo e aí a gente ter aquelas atividades bem mais potentes, beleza? Ter aquela energia suficiente para realizar o que a gente precisa. Detalhe, aqui na parte da insulina.
Se você não produz insulina ou se você produz pouca insulina, obviamente você vai ter uma doença chamada de diabetes, beleza? Só para você ficar ligado nisso, nessa associação aí. Beleza, agora a gente tem a molécula de celulose. Celulose, basicamente, tem uma função estrutural, porque ela constitui a parede celular de quem? Das queridas plantinhas. Lembrando, nós seres humanos, os animais em geral, a célula animal ela não tem parede celular, logo ela não tem constituição de celulose, isso aí é coisa de plantas. E a gente ainda tem a quitina, que também tem uma parede celular, só que é a parede celular lá dos fungos. E a quitina ainda forma o exoesqueleto dos artrópodes, exatamente. É um açúcar que forma o exoesqueleto do artrópode. Quer ver você quando você pisa numa barata, que ela faz aquele treque? Já perceberam isso? Você vai matar uma barata pisando, ela faz treque. Aquilo ali que está quebrando, aquilo ali que está se rompendo, é o exoesqueleto dela, que é formado de um açúcar. Obviamente, nem todo açúcar ele é doce. Se você pegar essa barata e dar uma lambida nela, você vai ver que ela não tem um sabor adocicado, mas ainda assim é formado por açúcar. Galera, ficamos por aqui com essa aula topada de carboidratos. A gente vai ter o conteúdo completo de bioquímica aqui no canal. E se você está gostando, não se esquece, envia para os amigos, deixa o comentário e sapeca o dedo deixando seu like. Abraço a todos e até a próxima.